Olá pessoal, eu sou o professor Yuri Keresnovski, do canal Matemática Elementar, e com esse vídeo eu dou continuidade ao estudo da obtenção do valor mínimo de expressões através de médias. Para quem não assistiu o primeiro vídeo dessa playlist, por favor assista, um vídeo que está intitulado como A Magia das Médias e nos ensina o processo que eu vou aplicar aqui, ok? Eu resolvi resgatar o exemplo motivador que eu dei lá no primeiro vídeo, que foi resolvido integralmente lá, para que a gente pudesse pegar ele como ponto de partida e falasse mais alguns detalhes sobre essa técnica, esse macete que eu estou passando para vocês, ok? Então, lá no nosso exemplo motivador, eu falei o seguinte, eu pedi para vocês o seguinte, determinar o valor mínimo da expressão x ao cubo mais 16 sobre x, sendo x um real positivo. E a técnica que eu ensinei foi tentar quebrar a expressão que aparecer para você em parcelas, de forma a lá na frente, quando você for calcular a média geométrica, você conseguir cancelar as variáveis. E eu mostrei que para isso você precisava, nos numeradores e nos denominadores, ter a mesma quantidade de variáveis. Vamos falar assim, se eu tenho x ao quadrado em cima, o produto lá na média geométrica tem que gerar um x ao quadrado embaixo. Essa foi a explicação. Então, só vou resgatar rapidinho a solução que eu fiz. Eu peguei essa expressão, que era x ao cubo mais 16 sobre x, e quebrei em x ao cubo sobre x, que é x ao quadrado. Se eu deixasse o 16 sobre x, ia ficar um x ao quadrado em cima, e embaixo ficaria só um x, não daria certo. Aí eu quebrei em parcelas iguais, foi isso que a gente aprendeu a fazer, sempre iguais, 8 sobre x e 8 sobre x. E eu chamei essa expressão de E. A média aritmética desses três termos não é esse E dividido por 3? Que deve ser maior ou igual à média geométrica, que é o produto dos três. E olha o que está acontecendo, gente, era exatamente o que eu queria. X ao quadrado em cima, x e x embaixo, eles se cancelam. A média geométrica é estritamente numérica. Aí eu passo 3 para lá, ó, 3 vezes raiz cúbica de 64. 3 vezes 4, que é 12. Então o E é maior ou igual a 12. Então meu E mínimo, a gente falou lá que era 12. Mas eu te pergunto o seguinte, esse E mínimo igual a 12, você consegue me dizer para que valor de x isso ocorreria? Vamos lá, isso que a gente vai estudar a partir de agora e vai ver que isso tem muita importância. Para que desse 12, para a desigualdade das médias virar uma igualdade, eu não tenho que ter a média aritmética igual à média geométrica? E para que isso aconteça, só vai ocorrer essa situação se todos os elementos do conjunto forem iguais a essa média. Isso for igual ao A, for igual ao B, for igual ao C e por aí vai. Então, para que a desigualdade das médias se torne uma igualdade, os elementos devem ser iguais. Espera aí, eu não quebrei nesses elementos aqui? Para que eles sejam iguais, o que tem que acontecer então? X ao quadrado tem que ser igual a 8 sobre x, concorda? Então, passo x multiplicando, ó, x ao cubo igual a 8. O que isso significa? Que x igual a 2, né? Trabalhando no conjunto dos reais positivos, que é aquele conjunto que nos interessa nesta questão. Então, para o x igual a 2 é que essa igualdade ocorre. É o valor para o qual a expressão é mínima. Compreenderam? Então, estou fazendo esse adendo ao que eu tinha ensinado no primeiro vídeo. Agora a gente sabe também descobrir para o qual x aquilo ocorre. Basta a gente igualar os termos. Vamos continuar? O primeiro exemplo que eu pedi para hoje foi o seguinte. Exemplo 1 aqui. Eu quero obter o mínimo de 3x à quarta mais 1 sobre x ao cubo. Só vamos apertar um pouquinho o passo, agilizar. 3x à quarta sobre x ao cubo é 3x. Mais 1 sobre x ao cubo. Eu separei. Separação foi boa? Ainda não, porque não corta na média geométrica. A gente vai abrir de forma que tenha 3x em cima. X mais 1 sobre x ao cubo, tendo que dar o quê? Isso daí, sobre 4. Agora isso aqui é a minha média aritmética, são 4 termos. Maior ou igual à média geométrica, que é a raiz quarta do produto deles. Ó, x, x e x, e 1 sobre x ao cubo. Esta foi a técnica aprendida. Quebrei em fatores iguais. Olha só. X, x, x e x ao cubo, corta. Esse cara que está aparecendo aqui em cima é a própria expressão inicial, que eu vou chamar de E. Então, meu E é maior ou igual a 4 vezes raiz quarta de 1. Concordam? Então, nesse caso, a gente supõe que nosso valor mínimo, né, já que é maior ou igual a raiz quarta de 1, que ele seja 4. Beleza? Te pergunto, se esse valor mínimo realmente existe, para que x ele ocorre? Vamos ver, tá? Então, para que esse valor mínimo aconteça, eu teria que ter os termos iguais, ou seja, o x deveria ser igual a 1 sobre x ao cubo. São os termos que compõem a média geométrica, a média aritmética e geométrica, né? Passo x ao cubo multiplicando, ó, x à quarta igual a 1. Isso nos reais positivos me leva a x igual a 1. Ok? Então, em R, mais isso aqui.
Então, se x for igual a 1, esse valor ocorre, beleza? Se você substituir aqui todo mundo por 1, vai ficar 1, 1, 1 e 1 sobre 1, que é 1, beleza? Então, descobrir para qual valor ele ocorre. Aí eu vou para o segundo exemplo, que é bem mais trabalhoso algebricamente, que é esse aqui, ó. 6 raiz cúbica de x ao quadrado mais 40 sobre raiz quinta de x à quarta. Bom, eu vou ter que dar meu jeito de cortar em cima e embaixo. Para que corte em cima e embaixo, né, o total das potências, ao serem multiplicadas em cima, tem que dar o total de baixo. Então, olha só, em cima não sempre fica a potência x a 2/3? Eu pensaria assim, então, gente, ó. No meu segundo caso, esse meu 2/3 vai aparecer uma quantidade k de vezes, que seja, eu vou abrir em k fatores. Enquanto o 4/5 ele vou abrir em w fatores, ele aparece uma quantidade w de vezes. Eu posso dar uma melhorada nisso? Isso fica 1 e 2, obtendo 5k igual a 6w, concordam? 5k é 6w. E uma solução trivial para essa equação, é uma das opções que eu teria, seria utilizar o k sendo 6 e o w sendo 5. Ou seja, olha o que eu descobri. Se eu abro em 6 parcelas o primeiro e em 5 parcelas o segundo, beleza? Eu vou obter o efeito desejado. Então, olha como que vai ficar essa minha situação. A minha expressão, ela vai ficar como então? Ela vai ficar assim, ó. X a 2/3 mais x a 2/3. Quantas vezes isso aqui aparece? São, desse carinha daqui, ó, 6, tá bom? Aí eu continuo com isso, vai vir aqui, ó. Eu tenho que quebrar o próximo cara em 5 fatores, não tenho? 40 dividido por 5, 8. Então aqui, 8 sobre x elevado a 4/5, mais, aí continuo com isso, 8 sobre x elevado a 4/5. Quantos carinhas desse tem aqui? Tem 5, tá? Só pra gente deixar isso anotadinho. Tudo isso daqui, gente, ó, está sobre 11, porque no total são 11 termos. Isso é maior ou igual ao produto de todos eles. A raiz 11, né, média geométrica. Olha só, gente, isso tudo que eu fiz não foi para os expoentes de cima cancelarem com o de baixo? Então aqui no meu produto os expoentes cancelam, vão sobrar só os 8, que são 5, né? Então vai ficar 8, a quinta aqui dentro, tá? Só dei um pulinho, avancei um pouquinho mais, que a gente já deve ter entendido pelos outros dois. Então, ó, os expoentes de cima e os de baixo se cancelam no produto. Aí eu chego na seguinte conclusão, que essa expressão toda aí de cima, que eu vou chamar de E de novo, é maior ou igual a 11 vezes a raiz 11, né? Raiz de índice 11, de 8 à quinta. 8 não é 2 ao cubo? 2 ao cubo, a quinta, concordam? 2 a 15. Então, 2 escapa da raiz. Então, o E é maior ou igual a 11 vezes 2, 22. 2 a 15 para 2 a 11, falta 2 a quarta. Então, aqui ficaria um 16 aqui dentro. Então, eu descobri que meu E é maior ou igual a 22 raiz 11 de 16. Então, em teoria, o meu E mínimo seria 22 raiz 11 de 16. Beleza? Quando esse E mínimo ocorre, caso ele realmente exista, ele ocorre quando os termos que você separou ficam iguais. Então, quando que vai ser essa igualdade? Vamos verificar. Eu teria que ter o seguinte, ó. O x elevado a 2/3, que é uma das minhas parcelas, igual a 8 sobre x elevado a 4/5, ok? Passo multiplicando, e quem multiplica expoentes de potências de mesma base tem que somar os expoentes, ó. 2/3 mais 4/5 igual a 8, que é 2 ao cubo. MMC, aqui vai por 5, aqui vai por 3. O que isso vai virar no final das contas? 10 mais 12, 22. X elevado a 22 sobre 15 é igual a 2 elevado ao cubo. Para eu poder descobrir efetivamente o x, eu vou simplesmente elevar a 15 sobre 22 dos dois lados. Então, o que esse meu x vai virar? X é igual a 2 ao cubo elevado a 15 sobre 22. Ou seja, é 2 elevado a 45 sobre 22. Existe, esse meu mínimo existe, ele ocorre quando o x for esse. Beleza? Só que eu vou para um caso, gente, que a gente deveria, de repente, ter abordado lá no início, mas eu achei melhor a gente trabalhar a mecânica da situação, que eu vou deixar para o final para vocês. Será que eu sempre consigo fazer isso ou tem exceções, Yuri? Vamos ver. Tá vendo essa expressão que eu estou colocando aqui para vocês? Se eu fosse fazer a desigualdade das médias, acho que todo mundo já entendeu que o x ao cubo vai cortar com x e o x ao quadrado embaixo, sem problema, não vai? Só que essa desigualdade das médias, ela vira uma igualdade quando os três termos são iguais. E é esse ponto que a gente está se apegando para chamar de mínimo. Será que eu consigo fazer isso aqui? Bom, para que isso fosse verdade, eu deveria ter um valor de x tal que os três caras fossem iguais, deveria? X ao cubo igual a 1 sobre x igual a 2 sobre x ao quadrado. Para que tenha um mínimo, tem que existir um x para o qual os três sejam iguais. Espera aí,
Se eu resolvo simplesmente, nessa situação aqui, a primeira igualdade vai dar x à quarta igual a 1. E nos reais positivos, isso seria o quê? X igual a 1, beleza? Se eu resolvo agora a segunda igualdade, esta daqui, ó, 1 sobre x com 2 sobre x ao quadrado, o que eu obteria com isso? Eu obteria o seguinte, ó, 2x é igual a x ao quadrado, onde minhas opções de resposta seriam ou 0 ou 2. Espera aí, para isso ser igual é 1, para isso ser igual é 0 ou 2. Existe valor que simultaneamente atenda as duas situações em R+? Esse aqui nem R+ está? Não. Espera aí, se essa igualdade nunca vai ser possível, aquele mínimo que a gente obtém através das igualdades de médias perde o sentido, concorda? Quem simplesmente fizesse a continha dessa questão, a gente acharia o seguinte, ó. E sobre 3, chamando isso aqui de E, né, que são 3 termos, maior ou igual à média geométrica, que é raiz cúbica de x ao cubo, 1 sobre x e 2 sobre x ao quadrado. Não ficaria assim? Quem fizesse a continha pura. Aí cortaria tudo aqui e obteria, passo 3 multiplicando, E maior ou igual a 3 raiz cúbica de 2. Não obteria isso? Legal. Só que a gente pensaria que o E mínimo seria 3 raiz cúbica de 2, não pensaria? Só que isso é um fato errado. Eu só posso afirmar isso se a desigualdade das médias for de tal forma que ela vire uma igualdade com os 3 termos iguais. Eu consigo? Não. Então, há exceções a esse macete que eu estou mostrando. Beleza? Então, nessa situação, o que eu poderia afirmar, Yuri, em relação a essa situação? Você só pode afirmar que a tua expressão E, com certeza, é maior do que 3 raiz cúbica de 2. Isso eu afirmo sem problemas. O quanto maior, Yuri, eu não sei. Ela está dali para cima. Pode ser bem pertinho, pode ser mais longe, ok? Então, vamos lá. A nossa técnica, resumindo, ela consiste no quê? Quebrar em parcelas iguais, jogar a média aritmética maior ou igual à média geométrica, de forma que, lá na média geométrica, eu cancele termos e fique com um número. Eu consigo fazer isso aí muitas vezes, mas para que vire uma igualdade e eu tenha o ponto D mínimo, eu preciso que os termos sejam iguais. Então, essa técnica ela só é válida quando for possível que os termos sejam iguais. Nesse último exemplo, foi possível acontecer isso? Ter os termos iguais? Não. O que eu posso afirmar por matéria de primeiro e segundo grau em relação ao mínimo dessa expressão? Nada. Só posso falar que ele está acima de 3 raiz cúbica de 2. Quanto é, eu não sei. Beleza? Então, por essa técnica, a gente tem essa limitação, porém, para você que vai fazer um concurso de colégio naval, até arrisco dizer IMITA, que não cai cálculo, isso é uma técnica que pode te ajudar muito. Os exemplos abordados não vão requerer outras táticas, geralmente, ok? Espero que tenham gostado, que compartilhem, que se inscrevam em nosso canal.